E a CPMI do INSS? Você vê que fica parecendo, fazendo um comentário aqui muito particular, né, Isabel e Théo? Fica parecendo assim que é tanto assunto que o negócio vira uma confusão, porque de fato é um pouco confusão, né? O caso tem tantos desdobramentos e tantos, como se fosse um polvo mesmo, com tantos tentáculos, que a gente tem de falar de todos os assuntos, mas na verdade a gente está falando do mesmo, que é o caso do Banco Master. Mas vamos aqui agora com CPMI do INSS. O presidente desta CPMI, o Carlos Viana, quer prorrogar os trabalhos da comissão por mais 60 dias. Por qual motivo, Isabel Mega? Falta tempo na avaliação do senador Carlos Viana e do time dele na CPMI do INSS, Elisa. Fica meio confuso, né? Mas é porque os temas eles se cruzam, querendo ou não. A CPMI lá do INSS, que começou antes dos desdobramentos sobre a operação contra o Vorcaro, também tem um braço para abraçar investigações em relação ao Banco Master. Tanto é que convocou o Vorcaro a prestar depoimento. Já já a gente traz mais detalhes sobre isso. Então, é muita coisa acontecendo, muitas investigações paralelas, desdobramentos com depoimentos, com acesso ou não a documentos e, por isso, o comando da CPMI do INSS entende que seria necessário ter mais 60 dias, porque senão essa comissão já teria que encerrar os trabalhos agora em março. Então, eles começaram a recolher assinaturas de deputados e senadores. A lista é até longa dos parlamentares que assinaram esse requerimento, mas são parlamentares basicamente da oposição. Então, é uma articulação da oposição. A CPMI foi oriunda justamente dessa articulação, ela nasce na oposição e o governo não teve muita força para, inclusive, eleger parlamentares aliados para as funções principais, o comando da CPMI e também a relatoria. Mas o governo conseguiu até aqui frear boa parte da articulação que poderia atingir o Palácio do Planalto, porque tem uma maioria no todo da CPMI. Então, querendo ou não, a gente está em ano de eleição, é interessante para os parlamentares terem a CPMI também como uma espécie de palanque político, de contraposição de narrativas, porque sabem que isso tem um potencial de atingir também o governo, o Palácio do Planalto. Então, o tempo que é exíguo na avaliação do senador Carlos Viana poderia ser esticado mais um pouquinho, mas quem vai dar a palavra final sobre isso é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Segundo informações dos parlamentares, ele ainda não retornou a Brasília. Então, a Alcolumbre já tem uma fila, digamos assim, de parlamentares que querem ter um tete-a-tete pessoalmente com ele para já elencar esses pedidos prioritários para o início do ano. Um deles é o senador Carlos Viana, que gostaria de ver a CPMI prorrogada, portanto, por mais 60 dias. E fora isso, ainda vai ter a discussão também de uma CPI propriamente dita do Master, ou CPMI, porque hoje no termômetro o que teria mais chance seria uma CPMI, assim como é a do INSS, unindo deputados e senadores. E aí, de novo, quem tem que dar a palavra final é o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado e do Congresso, Elisa. Então, olha como as coisas todas se misturam em ano eleitoral, um ano encurtado, mas que para a oposição é interessante chegar o mais próximo possível do momento de eleição, tomar conta das discussões no país, para poder ter essa agenda também via CPMI do INSS, ainda mais se for conseguindo avançar nesses desdobramentos sobre o Banco Master.